Um conflito global é cada vez mais iminente entre as maiores potências do mundo. De um lado, temos a OTAN, contando com 32 países membros, em especial os Estados Unidos e a França. Do outro lado, temos a Rússia, o maior país do mundo e uma das maiores potências militares da história. Com esses conflitos apenas aumentando por conta das declarações de ambos os lados, subestimando uns aos outros. Mas isso não deveria acontecer. 3.282.000 é o tamanho do exército da OTAN em 2021. Atualmente, a sua força militar aumentou para mais de 3,5 milhões. E com a adição da Suécia, isso apenas ajudou a reforçar a imponência próxima ao território russo, numa pequena distância de 210 quilômetros da fronteira russa mais próxima. Além dessa aliança contar também com 3 países detentores de armas nucleares: o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Talvez seja esse poderio que faz a França fazer declarações como enviar militares franceses para a guerra na Ucrânia, já que a OTAN tem poderio suficiente para bancar isso. O país que mais contém armas nucleares na OTAN é os Estados Unidos, com 5.550 ogivas, sendo o segundo país que mais contém no mundo, atrás apenas da Rússia. Na aliança, Reino Unido possui 225 ogivas, enquanto a França 290. Estrategicamente, também estão disponibilizadas pelos Estados Unidos em suas bases instaladas na Itália, com 35 ogivas, Turquia com 20, Bélgica, Alemanha e Países Baixos com 15 cada. Esses números da aliança são impressionantes, mas do lado russo existe o maior estoque de armas nucleares do mundo. Eu vim te lembrar de você ver o nosso curso grátis aqui no primeiro link da descrição. São 3 módulos que te ajudam a crescer aqui no YouTube, que pode ser uma forma de negócio muito lucrativa e uma nova fonte de renda para você. Eu te aguardo lá. O poder russo não deve ser subestimado. 5.500 quilômetros é a distância que um míssil médio russo pode alcançar. Vendo isso no mapa, adicionando um ponto no meio do território russo, seu alcance seria exatamente esse. A sua linha de fogo atinge quase toda a Ásia, alcançando países como Japão, Taiwan e Coreia do Sul, e cerca de 50% de todo o território europeu. Porém, grande parte das bases militares russas estão instaladas estrategicamente próximas da Europa, como o Distrito Militar Sul, o Distrito Militar Oeste e o Distrito Militar do Norte, com todas essas fazendo fronteira com países europeus. Trazendo esse ponto de alcance para o Distrito Militar do Oeste, a linha de fogo de um míssil médio russo aumenta ainda mais. Além disso, no extremo oposto do país, existe o Distrito de Anadirsk. É localizado aqui o 50º Regimento de Defesa Costeira, uma base militar russa na Sibéria, sendo a mais longe do país. E colocando um ponto de alcance aqui, basicamente é um raio de alcance em toda a América do Norte. Mas esse é o alcance médio de um míssil russo, que é de apenas 5.500 quilômetros, porque entre o grande arsenal da Rússia existem muitos alcances diferentes e potenciais muito maiores, desde menores como Tochka com 120 km de alcance, ou outros muito assustadores, como o caso do Satan II, que possui um limite operacional de 16.000 km, sendo um dos seus mais poderosos. E com ele, a Rússia consegue atingir praticamente todo o mundo. Da capital da Rússia, Moscou, para a cidade de São Paulo, por exemplo, são 11.800 quilômetros. Para Nova York, a distância é bem menor, 7.350. Para a ponta sul da África, 10.150. E para o ponto mais extremo na América do Sul, são 15.500 quilômetros. Isso demonstra o poder nuclear da Rússia e que em uma iminente guerra, isso poderia ser um completo desastre. É claro que as potências como a OTAN e a Rússia estariam preparadas para todos esses cenários, e como os sistemas de ataque não podem ser subestimados, os de defesa também não. Os sistemas de defesa da OTAN contra mísseis balísticos utilizam sensores e interceptores em rede. Primeiro, os sensores detectam o lançamento do míssil e rastreiam o voo. Depois, os sistemas de defesa da OTAN calculam a trajetória e avaliam qual a melhor opção de intervenção. Ao mesmo tempo, avisam sobre as áreas de impacto previstas para alertar as autoridades nacionais. Quando a ameaça é identificada, o interceptador mais adequado é preparado para neutralizar o míssil. Além disso, como a maior potência militar da história está do lado da OTAN, o seu poder militar é tão forte quanto. A serviço dos Estados Unidos está o Trident 2D5, que é um míssil balístico de submarino que pode carregar até 8 cargas, que suportam ogivas de 475 quilotons, numa distância máxima de 7.600 km.
Isso significa que pelos mares do Alasca seria possível atingir facilmente a cidade de Moscou, que fica a aproximadamente 6.000 quilômetros, além de conter outro operador próximo, sendo o Reino Unido, também podendo realizar disparos pelo lado oeste do território russo. E tendo em mente o B-61, uma bomba termonuclear desenvolvida pelos Estados Unidos, o seu estrago também é gigantesco. O poder aéreo dos Estados Unidos é representado muito pelos caças de última geração, que podem atravessar de ponta a ponta o território russo em aproximadamente 3 horas e meia. E vários países da OTAN são operadores deles também, como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Polônia, Suíça e Reino Unido. E além do quesito militar, a questão socioeconômica talvez possa ser tão preocupante quanto, e mostrar quanto um possível conflito poderia prejudicar esses dois lados. A economia russa já não compete com as outras gigantes economias do mundo como na época da União Soviética. Vejamos isso. Em 1990, o PIB nominal da União Soviética era de 2,7 trilhões de dólares, maior que todos os países da União Europeia individualmente, como Reino Unido com 1 trilhão, Alemanha com 1,7, Itália contendo 1,1, França com 1,2 e assim em diante. A economia soviética na época era muito poderosa e só perdia para a economia dos Estados Unidos. Porém, atualmente, tanto a economia russa quanto as economias europeias se encontram estagnadas, principalmente por conta da população europeia estar envelhecendo e não crescer mais de forma geral, com as suas economias praticamente paradas desde 2008, e isso reforça quanto uma guerra neste continente pode ser algo terrível economicamente também. Esse gráfico representa a economia da União Europeia em PIB nominal. Em 2008, era um total de 16,3 trilhões de dólares. Após quedas e retomadas lentas, a União Europeia apenas teve um crescimento em 2021 para 17 trilhões, ou seja, um aumento de apenas 1 trilhão em um prazo de 13 anos. E do lado russo, a sua economia também não é tão boa. A economia russa passou de 1,2 trilhão para 2,3 trilhões no seu ápice. Mas atualmente, esses valores já são menores. E como, após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, ocorreu um isolamento econômico do Ocidente por parte da Rússia. Devido a isso, cerca de 1.000 empresas já saíram do território russo, causando um prejuízo de 107 bilhões de dólares. Por outro lado, antes de ocorrer a tensão entre os países, o investimento direto da União Europeia em adição à Austrália e à Suíça foi de pelo menos 288 trilhões. Isso mostra que subestimar uma guerra naquele continente pode ser um tiro no pé. Ambas economias atualmente não estão no seu auge e, em muitos casos, estão muito frágeis. E é exatamente por isso que tanto a Rússia quanto as economias ocidentais não devem subestimar uma guerra naquele continente. Eu vim te lembrar de você ver o nosso curso grátis aqui no primeiro link da descrição. São 3 módulos que te ajudam a crescer aqui no YouTube, que pode ser uma forma de negócio muito lucrativa e uma nova fonte de renda para você. Eu te aguardo lá.